No versículo número, aliás, no capítulo número 3, 1 Coríntios, versículo número, vamos começar no 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Preste bem atenção. Veja nesse versículo, você encontrar lá dois elementos. Quem é que achou esses dois elementos aqui? Que se tornarão não os sujeitos, mas como é que se diz? Pronto, os sujeitos. Aqueles que fazem, os principais que fazem o conteúdo da matéria. Os literários chamam de um outro termo aí que eu esqueci. Eu também já fui um literário. Já escrevi tudo. Textos poéticos, literários. Tinha poesias, personagens, ok. Não digo personagens porque não são pessoas, não. Quando se fala de personagens, geralmente são ou pessoas, podem não ser pessoas humanas, mas que, como seres inanimados, animais, que fazem não sei o quê. Mas aqui, olhando para esses dois elementos, nós chamaríamos ele, até pode também, né? Olha, dois protagonistas, a luz e o sol. A luz e o sol estão a prognosticar, ou então tomaram conta, quer dizer, fazem, são os principais. Quem quiser explicar esse versículo, tem que começar nesses dois. O dia, Paulo falava, quando está falando do dia, é luz. O dia vai declarar. É a luz que declara as coisas. Jesus também falou disso. Tudo que Paulo falava, parecia que aprendeu, não sei o quê, é com Jesus, o Espírito de Jesus. E Jesus falou tudo que Paulo falou. Só que parece que Paulo aprofundou mais, usou figuras de estilo, usou mais profundidade, usou mais não sei quem, uma linguagem estilística, usou mais, desenvolveu. Não, mas Jesus Cristo falou isso. Olha que quando Jesus fala da luz que declara, ou então aclara, que apresenta a obra de cada um. Com que palavra? Quem sabe? Quando é que Jesus falou disso? Eu já falei várias vezes aqui. Que palavra é essa de Jesus? Aqui Paulo está a falar que o dia vai, ou a luz vai declarar. Aqui a palavra declarar, aclarear, representar, revelar. Jesus falou, nada. Não. Para além do dia tem 12 horas. Aí não tem muita profundidade. Fala, é mesmo? Sim, faz parte. Mas, porém, há um versículo, há um texto que Jesus falou, onde ele mostra isso que Paulo repete. Ele disse assim, para nós cingirmos os lombos e as candeias estejam acesas, nossas candeias estejam acesas, ok? E ele depois disse que essa é uma luz é que vai revelar as nossas boas obras, vai apresentar as nossas boas obras, para que no mal que nos falam os inimigos do Evangelho da Cruz, eles possam ficar envergonhados e possam ver as nossas boas obras através da luz que vai declarar, revelar as nossas boas obras que estavam ocultas, e todo mundo saberá, verá, não que nós fomos tocar trombeta, o próprio Evangelho se encarrega disso, a própria palavra, o Espírito Santo se encarregam disso, de apresentar a obra de cada um, ok? E o que apresenta a obra é a luz, porque as trevas não apresentam nada, nas trevas não se vê nada. Agora, você que falou das 12 horas, sim, vamos acrescentar o que Jesus falou, que o dia tem 12 horas, que anda de dia não tropeça, porque de dia tem luz, mas que anda de noite tropeça, porque à noite não tem luz. Então, veja que Paulo diz que a obra de cada um vai se manifestar. Na verdade, o dia vai a declarar. Vai declarar a obra.
de cada um. E não pense que isso são as boas obras que são declaradas pela luz. Também as más obras são declaradas pela luz. Eu disse que aqui tem dois elementos protagonistas, que é a luz e o fogo. Você está entendendo, né? A luz e o fogo. Veja, se a luz declara e o fogo faz o quê? Prova. Apesar do que estava escondido aparecer para ser visto, mas precisa ser provado se aquilo é verdade ou não, porque nem tudo que brilha é ouro. Entenderam? E vais ver que são duas fases. É muito forte. São duas fases. A primeira fase vem a luz e declara, ou então revela, apresenta, mostra a obra de cada um. A obra de você, a minha obra. Ah, a luz vai revelar, declarar, mostrar, apresentar. Mas ainda assim, é preciso que se prove o que nós estamos a ver. Porque Paulo diz que os pecados de muitos se manifestam ou se revelam depois de muito tempo, e de outros depois de um julgamento. Entenderam? Que é o fogo. Não, vocês não estão a compreender. Porque tem homens que apresentam obras, parece obra dos justos. Salomão fala disso, né? Parece que é no livro de Eclesiastes, que tem obras aparentes que parecem ser obras justas, dos justos, mas afinal são obras dos ímpios. Então, se for o que nós estamos a ver com os nossos olhos físicos, pode não ser aquilo. Pode ser aquilo e pode não ser aquilo. O exemplo concreto é dos falsos profetas. O exemplo concreto é dos políticos. Os políticos têm palavras bonitas, os mesmos que matam o seu povo, mas de dia falam palavras bonitas ao seu povo. As crianças, já sabem o que estou falando, né? As crianças, o mais importante é as crianças estão vivas e sãs, as crianças. Mas são essas crianças que estão a assassinar nos centros de macumba, são essas crianças que estão a maltratar. O padre, eu vivi, Milonga, tá aí? Milonga sabe dessa história? Não sei se é Milonga, não, Milonga já tinha nascido. Milonga, você se lembra quando o povo de Macocola estava lá na igreja católica como... Milonga não está, né? Como refugiado. Talvez eras criança, mas a mãe Fátima e aí o Cota, eles sabem disso, sabe? Houve guerra, né? Então nós éramos da comunidade de Macocola. Macocola é uma comuna e o centro da igreja católica naquela região estava no São José do Pombo. Então todos aqueles católicos fervorosos, confessos, devotos, foram chamados pelo padre para fugirem em Mococola, aqueles que antes da guerra eram os casados, como, quer dizer, pessoas mesmo assim, que eram fervorosos, que hein, todos começaram a eles pescar através do mestre, o nosso mestre, que é o mestre Gonçalves. Conhece o mestre Gonçalves, ô Milão? O chamado um Sascoche. O Sascoche chegava, se retira, não avisa ninguém. Milão conhece. Me ligou a dia, sabe, Milão? Marcelino, me ajuda só, não tem casa, não tem chapa. Lhe ajudei, tá? Nosso mestre, pá. Olha só, ele pescava aqueles que ele... Essas coxas era o regional daquela área, o mestre, como lá não tinha padre, então aquele era o mestre-chefe. E os bandidos do altar, né, ia São eles. Então, ele pescava todos aqueles os chamados catecúmenos, chama-se catecúmenos, nem Dilson, são catecúmenos, né? O meu pai era um desses. E o meu pai era um desses. Todos aqueles foram retirados de Macocola. Na verdade, não é que tinha guerra. Havia guerra, mas porém era fome. As pessoas, quando fossem nas matas, não era unita, tempo de lá. Quando fossem nas matas,
muitos eram raptados, outros eram assassinados pela FNLA. Então, os padres fizeram um projeto de retirar todos os catecúmenos, aqueles confessos, devotos católicos, com suas famílias, e migramos. Eu era assim, criança. Sabe, Melhor, quem foi a minha professora quando eu vi? É a dona quem? Fernanda. A professora Fernanda. É que foi meu professor. Eu fiquei lá 2 anos, o que lá na missão católica? 2 ou 1 ano, ok? Então nós todos viemos, nós viemos em grupo. Primeiro foi o primeiro grupo, depois eu cheguei no segundo grupo. O primeiro grupo foi com o pai, preparar o lugar, e depois o segundo grupo foi com a mãe. E eu fui no segundo grupo. A pé! São 47 quilômetros, uma criança dessa andar a pé. É doloroso. 47 quilômetros a pé. Até Sanza Pombo, e vivíamos na missão católica. Nos ofereceram aí uma casa, voltei a viver lá já, não mais da católica, mas do governo, já era internato. Quando fui lá ficar no internato, já em 84, 83. Ouviram? Nós estivemos lá naqueles bunkers, é um bunker grande, Milonga conhece. Era a casa dos mestres. Então, meteram lá todos fogo, é uma multidão, fome! Mas lá nos sustentavam. Davam fuba de milho, aquele peixe enferrujado, aquele peixe também. Mas ainda assim nos sustentaram 1 ano. Ainda assim. E as mulheres eram levadas pela... Faziam amizades aí naquelas senhoras aí do Q20, Milonga, da aldeia, aquelas mamãs aí, você ia trabalhar, eles iam trabalhar as mães, depois eles davam lá mandioca, fuba, como é, quizaca, de um grande sofrimento. Mas ainda assim, os padres nos cuidaram. Eles distribuíam feijão com fuba de milho, ok? Arroz não, arroz vai te dar arroz, feijão e fuba, com peixe uma vez a outra. Aquele peixe enferrujado, carapau, castanho ou vermelho, sei lá, pardo, roupas. Olha, é uma boa obra, é uma multidão a ser sustentada pela igreja. Claro. Mas esses mesmo que faziam aquelas obras, ou ainda fazem, são adúlteros, fornicadores. Eu vi o padre todas as madrugadas, já não lhe vi naquele tempo, quando eu vi no internato, né? Já era mais velho, porque o cemitério é mesmo lá, antes de ir no cemitério tem que passar a nossa casa, onde nós vivíamos. O padre, a todas as madrugadas, ia no cemitério, com o terço dele na mão, demorava lá, sozinho. E nós ficávamos admirados, o padre não tem medo. Por isso, quando olhava o padre, você ficava atemorizado. Dizer, pá, um homem que não tem medo de ir no cemitério, pá, esse mesmo é homem de Deus. Espanta os demônios. E nos enganava que iam acalmar os espíritos. Afinal, é pacto, é consagração. Ouviu? Lá nas campas, ficava lá, sozinho, a girar, com o terço dele, a se consagrar, para conseguir manter, ter autoridade sobre o povo, maniatar, escravizar, vender alma e não sei o quê. Tudo isso, aumentar o poder do diabo. Entenderam? Mas nos sustentaram mais que 1 ano. Mais que 1 ano. Por isso, tem que vir o fogo. A luz não se engana, mas pode as pessoas se enganarem. Não é a luz que se enganou. A missão da luz é somente revelar. E acabou. Quer o bom como o ruim. Agora os homens, sim, julguem. Claro, porque se eu apagar agora aqui, tudo que está aqui vai aparecer. Coisas boas, fezes, e graças a Deus que não tem um exemplo só, é fezes, é xixi, é comida, é bife, é KFC, é papa, tudo vai aparecer na luz. Coisas boas e ruins, boas obras e obras ruins aparecerão na luz. Mas também
As próprias boas obras que aparecem na luz podem não ser boas. Atrás disso pode haver engano, mentira. Então tem que vir o fogo. E o fogo já ninguém escapa. Então, a luz vai revelar. E os homens julgam. Vai mostrar as coisas boas e as ruins. E as boas precisam também passar no fogo. Vocês entenderam? E eu vou explicar o que é isso. Estamos a viver e a esperar e a experimentar isso, pouco a pouco, a glória da lua. E você sabe muito bem que a lua, a luz da lua é maior do que a das estrelas. Ok? A glória da lua, ou então a luz da lua, é maior. Aliás, está escrito, né? Que a lua governasse a noite e não as estrelas. As estrelas ajudassem a lua. A lua é mãe e a mãe é maior dos filhos. Os filhos não são maior que a mãe. E o sol é o pai. E o pai é maior que a mãe e os filhos. Agora você veja, também o pai tem maior autoridade e a luz do sol é maior que da lua. E nós sabemos que quer as estrelas como a lua não tem fogo. O fogo está no sol. O sol é que é o fogo. O sol não somente tem luz, mas também queima. Mas a lua não. Até estão ir lá, dão lá uma passeata. Apesar que entre eles andam em confusão a se dizer, a desmascarar que nunca foram. Eu não quero saber disso. Nós vamos experimentar maior glória. Por isso, a luz, como é muito grande, maior do que a primeira que se manifestou, está a revelar tudo. Estão a entender? Vocês estão a entender? É isso que Paulo queria dizer, que a obra de cada um será declarada pela luz. Apesar que ele falou que dia também tem luz, não se esquece que a noite também tem luz. Só que a luz da noite é inferior que a lua, quando entrar na lua cheia. E vamos experimentar a lua cheia, não é lua mingota, como é lua mingo, como é? Mingo, mingo. Tem uma lua, chama-se que minguinho, mingo, não sei como é, mingo. Não, lua cheia, minguante. Agora você vê, essa luz está a incomodar os pecadores. E não é fogo. A luz está a revelar os pecadores. E também não faz se revelar os pecadores, os justos. Quer dizer que aqueles que estão bem com Deus vão permanecer e a resplandecerem. Ok? Bem fortes. E os pecadores, não todos, muitos deles, a luz vai lhes incomodar e vão fugir. E já começou a acontecer isso. Podem falar o contrário. Eu desafio todos eles, se são mesmo homens, falem meu nome. Não ficam aí a dar curvas aí, pegar. Falem! Meu nome é muito pesado na terra, né? Ô, Tânia, nunca vi um nome tão pesado. Tem mesmo corajoso que fala. Mas eu falei que esses têm coragem, como dizem em Kimbeli. Coragem, Pierre. Então, essa glória da lua, que é a glória da segunda casa, que vai se manifestar, vai incomodar muitos, vai revelar muitos, vai declarar as obras de muitos. E vão fugir. Não te esquece que Jesus disse a respeito dos israelitas que mesmo vendo a luz, mas não vieram para a luz, mas fugiram da luz, porque as suas obras eram más, não queriam vir na luz para que as suas obras não fossem reveladas, não fossem conhecidas, então preferiram se esconder nas trevas, na escuridão, ok?
Ouviram? Mas não se esquece, há uma glória para nós alcançarmos e buscaremos ela, custe que custar. E eu vou vos conduzir até ela. Estão a passar uma prova agora. A luz também, apesar que a prova dele não é igual do sol, porque o sol é fogo, mas também aqui se prova, porque para declarar, para você brilhar, você disse que eu falei, toda glória tem um preço. Tem um preço. Toda glória tem um preço. Vocês não podem imaginar o que está acontecendo no mundo do espírito. Alguém me mandou uma mensagem agora antes de descer aqui e confirmei que é verdade. E ele me disse, apóstolo, me foi revelado, são muitos feiticeiros a se consagrar. Eles foi ordenado, quer dizer, para atacarem os discípulos do homem. Então, a se consagrar. Isso são muitos para atacarem a semente, os discípulos. E eu falei a verdade. E eu disse a ele, o mais importante é que eu já os preparei. E eu lhe falei, sabe por que que eles estão a fazer isso? Estão desesperados. Estão desesperados porque eu lhes derrotei. Não conseguiram me prender, não conseguiram me parar, não conseguiram me maniatar. Agora estão a usar a vingança. Mas não se esquece, a vingança pertence a Deus, como está escrito. Minha é a vingança e eu darei recompensa. Não é deles a vingança, é de Deus. Mas Deus está a permitir que vocês sejam peneirados, cirandados. Ouviu? E já começou a ciranda. Você está pensando que é fácil isso? Por mais que você se esforce, mas se você não tem fortaleza, isso traz abalo sísmico, porque está essa guerra no espírito. Fisicamente você talvez não vai ver ninguém, mas o espírito de dúvida está a perturbar as pessoas. As pessoas estão a ficar como se fosse, não, mas calma aí, um está a lutar noite e dia. Se eu perguntar, é a guerra que está acontecendo aí. Você está a ouvir? Eles estão a se consagrar, foram liberados para vir atacar a semente. Já sabíamos disso. Por isso, prontamente eu confirmei que sim, é verdade. É o desespero do sistema, do reino das trevas. Não conseguiram maniatar, prender o homem. Pois a guerra avisada não mata soldado. Eu já vos avisei. Estão desesperados, mas sejam peneirados, cirandados, para vocês vestirem-se da lua, da glória da lua, aleluia. Mais brilhante do que as estrelas todas juntas. Ok? Mas eu vos levarei para a prova de fogo, para vocês se revestirem da glória do sol. Entenderam o que Paulo falou aqui? Por isso, muitos ímpios também, muitos brincalhões infiltrados passarão. Mas aí já ninguém passa. Se na luz você passar, porque você pode ser um hipócrita que apresenta-se como um justo. Ok? Mas o fogo, disse Paulo, prova, qual seja, ouviu? Qual seja. Se a luz declara a obra, o fogo prova qual seja a obra de cada um. E vamos ver as consequências da obra ruim. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este vai receber galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, este vai sofrer detrimento. Ouviram? Quer dizer que veja só, a obra, a luz não destrói, não queima a obra das pessoas, só revela. Mas o fogo não revela, destrói a obra ruim. Não precisa, ele não está se preocupado com a revelação, é queimar ela e acabou. É para exterminar. Isso não agora, é mais tarde. Quando nós formos buscar o sol, quando nós chegarmos até lá, ou então no limite quase a chegar para que o sol brilhe, então, antes que o sol brilhe, vai haver um eclipse. Já falei isso no altar. Antes do brilho do sol, vai haver a prova de fogo.
a obra de cada um será provada e conhecida, claro. A obra que é palha, feno ou madeira, vai queimar e vai sofrer detrimento. Mas a obra que for, ou pedras preciosas, ou prata, ou ouro, vai prevalecer. Veja só que eu estou a vos levar, não são vocês que estão a edificar essa casa. Vocês estão a entrar na casa que eu edifiquei. E você agora edifica a tua casa, dentro da minha casa, da casa comum. E essa tua casa é você, para que você possa resistir à luz e amanhã ao fogo. Porque se for palha, vai ser desmascarado pela luz. Se for palha ou fenopalha, vai queimar amanhã pelo fogo da aprovação. Eu disse que nesse ninguém vai passar, que não esteja ou que não edificou a sua casa na rocha e com material próprio. Então, tudo que vocês estão a ver é bíblico. Tudo. Veja que antes da glória da lua tem essa agitação, essa turbulência. Talvez você diga, mas há turbulência no espírito, uma grande turbulência. Mas amanhã, antes de entrarmos para a glória do sol, também vai haver outra turbulência, maior que esta, como eu falei no altar. E aquele que perseverar até o fim será salvo. O importante é que vocês tenham a palavra de Deus, a promessa de Deus. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o Senhor vosso Deus é convosco. Ó Israel. Sim, esforça-te somente. Não desista. Persevere. Não volte para trás. Não ouça as vozes de trás. Fala como Jesus. Para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo. Esses vozes de conselhos satânicos. Ai de mim, se eu ouvisse conselhos de Belial, não chegarei onde eu cheguei. Ouvi milhões de conselhos de Belial. Me aconselhavam noite e dia, mas eu desprezei, ignorei, e eu estou aqui. Desesperadamente, os meus inimigos agora vêm com fúria para tentar desacreditar e arrebatar vocês que tendes a cobertura. Não solte a mão na cobertura, não. Não tira a mão do arado, não olha para trás, não, porque todo aquele que toca no arado e olha para trás não é digno do reino. Cuidado com os Absalãos. Sabe quem são os Absalão? Absalão são os rebeldes, mas que vêm com palavras bonitas para atrair Israel. Absalão vem com palavras bonitas, vem com carinho, com desveno. É assim, chama-se desveno, né? Assim com muito, tá vendo? Tratar as pessoas com palavras muito bonitas. Mandaram-me uma mensagem agora que eu estava a rir. Esse que você me mandou no Facebook, alguém me mandou no... Eu ri. Com palavras muito bonitas, saudações muito bonitas. Mas são palavras lisonjeiras, mentirosas. Respeito. Sabe o que o quem fazia? O Absalão. Absalão queria tirar o reino do pai dele. E ele foi inteligente. Aliás, todos os rebeldes são instruídos por Satanás. O único rebelde foi burro, aquele do Congo. Até hoje eu não entendi o que ele queria. Parece que ele queria se suicidar ou como é. Queria levar o filho. Discutiu com a mãe do menino e vou levar o menino também. Aquele é o único estúpido que até levou civis. Se olhares para aqueles civis safardados, eles foram levados sem saber. Ninguém aceitaria ir morrer. Ninguém. Ou iam fugir, ou como é.
Eles nem sabiam disso. Possivelmente são trabalhadores, foram enganados, vão trabalhar e à noite eles meteram o quê? Eles meteram fardamento. Pode acreditar. Você não viu que estavam assustados? Parece que estavam a se controlar. Os que estavam armados estavam a se controlar, eles estavam só lá. E é o feitiço do gás. Era barato, né? Não, mas eu entendi também. É a derrota. Eu estava depois de ver a bandeira do Congo nas minhas mãos. Quando o mundo espiritual, eles são derrotados, é assim que acontece. Tem que haver uma manifestação física, derramamento de sangue, não sei o quê. Escuta muito bem. Absalão, ele sabia, bom, o meu pai, ele tem Israel na mão dele. Um grande rei, homem de Deus, temente a Deus. E a nação acredita nele. A única maneira para roubar a nação nas mãos dele é bajular as pessoas. A Bíblia diz que ele ficava na porta da cidade, parado. E todos que entravam e saíam, lhes saudava, lhes beijava. Filho do rei, o príncipe, se prostrava diante deles. Todo mundo começou a ganhar o coração de Israel. Diz a Bíblia assim. Você já leu? Dizia, ei, essa aqui é diferente do pai dele, o pai dele é arrogante, o pai dele... Está vendo como eu não atendo, né? Você pode ligar a 0 hora, o rebelde vai te atender. Ele vai atender para fazer, não, ele como não atende as pessoas, eu vou fazer o que ele não faz. Ouviu? Cuidado com o rebelde. Ele fazia isso quando as pessoas saudavam Davi, Davi não lhes beijava, fazia assim, não maltratava a pessoa. Ele fazia, rei! Parece que é os famosos. Mas ele não. Filho do rei, ainda ia lá, e como estás? E lá em casa, Zapandula, Tutondele, Awelulele, Akunzue, e não sei o quê. Todos, com a ajuda de Satanás, claro, foram convencidos a acreditar que aquele era melhor que o pai. Cuidado com os rebeldes. Começou a haver murmuração. E pá, aquele filho dele, o diabo a ajudar ele, aquele filho dele, como assim? É muito humilde, é muito bom, é muito respeitoso, é muito. Sabe como é que ele morreu? Pendurado. Não precisou alguém lhe enforcar. Ela fugiu, entrou num pau, estava em cima do cavalo, né? O cavalo passou e ele ficou preso, enforcado. Chegou lá, Joabe, matou ele. Nem mesmo Davi dizendo, trazem o menino vivo. Job disse, você está brincando com as coisas sérias. Nós é que temos que morrer e o teu filho viva. Óbvio? Cuidado. Os rebeldes são muito inteligentes. A obra de cada um vai se declarar na luz. Os rebeldes, nesse momento, eles vão falar ao seu grupo a dizer que isso é perseguição. Vai dizer, olha, está escrito. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Olha, a palavra de Deus diz. Vai falar isso. Se eu estava a pensar que eu não deveria preparar o povo e ficar só assim, é mentira. E não pense quando eu estou vos preparar só por causa dele. Eu já vos disse que ainda vai haver. Vocês ouviram? Os bruxos a se consagrarem. E nós já ouvimos aqui também de uma revelação. Tudo isso eu já vi antes. Por isso, ano passado já vos falava disso. Nós ouvimos aqui o Principado a lhes orientarem. Ataquem com descrédito. Descredibilizem o Elias diante dos seus discípulos. É isso que eles estão fazendo. E eles estão a levantar os seus discípulos, o joio que eles introduziram, para fazer esse serviço, se você não sabia.
Eles que estão a falar, sai, não é possível ficar mais aí. A luz está a brilhar demais. É melhor você atacar fora e não dentro. Então eles saem para fazer um trabalho por fora. Mas como é que se brinca assim com a obra de Deus? Passa com a permissão de Deus. É mister, é necessário. Então vocês não têm que ser peneirados mesmo. Por isso, se você resistir, você venceu. Para você dizer que eu sou vencedor. Não é só como na Yuri, sou vencedor, sou vencedor. Vencedor é aquele que passa as tribulações, as provas, e não reprova, e aprova. Não é só falar, sou vencedor. Em Cristo Jesus somos mais vencedores. Sim, isso é seringa, isso é peneira, isso é provação. Mentes sendo marteladas, você não pode imaginar. Sonhos, maus pensamentos. Hoje foi uma menina me abraçar, uma adolescente, quando estava no carro, olha o que ele está aí, me pediu assim, apóstolo, me ajuda, não permita que eu saia do caminho. E ela foi sincera, disse muitos pensamentos malignos na mente. Se nem crianças estão a poupar, que ele já não é criança e adolescente, ele nem jovem, nem tem 18 anos. Ele me falou, me ajuda. É muitos maus pensamentos. Você pensa que maus pensamentos de quê? Só que eu não quis lhe perguntar porque não tinha tempo. Talvez não pense que não, vai se prostituir, sai daí, você, não sei o quê. Não, sempre a mesma tônica. O foco é Cristo, cuidado com os falsos profetas que viriam. Tens a certeza que ele é o Elias. Isso é um ataque generalizado que você não imagina. Para serem provados. Aquele que passar, aprovou. Depois vai ter que esperar o fogo. Fogo já não é mais esse aqui. Fogo mesmo é perseguição, ameaça de morte, tudo isso. Por isso, fogo é prova de morte. Falei isso no altar. Tentação até o sangue. Então, avance. Se você ouvir uma voz a te dizer, esse é o não é o caminho, não dá ouvido a essa voz. Eles estão a falar em posição chamada astral. Lá no espaço, as potestades entraram em ação. Tu acreditas? Achas? Eles sempre. A tática é a mesma quando o pai deles no Éden. Primeiro faz uma pergunta. Uma pergunta. Não é isso que eles estão a fazer, os que estão a se mover entre vocês. Estão bem envergonhados. Falta só mesmo se enterrar, né? Porque aqueles que um dia que já vieram te fazer uma pergunta, tu acreditas que o apóstolo é Elias mesmo? Estão entre nós? Aquela pessoa que ele perguntou, possivelmente, se vai lhe procurar nos olhos. Se é obreira, o membro vai lhe procurar para lhe ver. Deixa não vou te ver na tua cara. Só que eles, como são como prostitutas, a Bíblia diz que a prostituta tem um rosto muito duro, não se vergonha. É filho do maligno. São como, teste dele como de prostituta. Vai ficar mesmo chinini, como se diz aí na minha gira lá no Wish. Chinini, em outras palavras. Pode me olhar. Mas por dentro estão agitados também, claro. Lhe olha mesmo na cara dele. Ouviu? Lhe olha mesmo, lhe concentra. Então, arrasca, desesperados também. E eu disse, quem te perguntou isso é Doc, é do maligno. São esses que receberam a ordem. Estão a usar as suas sementes. Isso não é novo, mas agora com mais veemência, com mais impacto. Mas por que eles estão a atacar? Deixa eu vou te contar. A história se repete. Ou então é a mesma coisa que vai acontecer. Sabe quando é que vai começar a grande tribulação? Quem sabe? A grande tribulação começa quando o dragão
não consegue matar a mulher que der à luz o filho. Entenderam? Sempre a vingança. Quando o dragão é Satanás, a Bíblia diz que persegue a mulher. E a mulher lhe foram dadas duas asas de grande águia. E voa para o seu lugar, aonde será sustentado por Deus, fora da vista da serpente. A serpente e o dragão lançará um rio de águas para tragar a mulher, mas a terra vai tragar o rio. Perseguição. Todos que irem perseguir a mulher, talvez ele povo não conseguiu mandar o seu exército. Quando se fala rio, inundação, é tribulação. E tribulação pode ser perseguição, sei lá. Quantas vezes você sonhou que a tua casa ficou cheia, encheu, e depois se manifestou no físico? Não é enchimento, mas um problema, uma morte, uma desgraça, sabe, né? Agora, não é que quando acontecer e você dizer, já vai acontecer. Vocês têm um monopólio, amaldiçoa isso, e nem para vir me contar, sonhei que a minha casa encheu. Não precisa vir falar, dizer que estás amarrado, Satanás, tu não vais se manifestar aqui, não. Porque Elia, como diz aí a Julieta, porque Elia já está na terra. Então, preste atenção. Quando ele lança um rio, manda lá suas forças que é para ir matar a mulher, todos vão ser consumidos, como no deserto. Buca! Desapareceram com seus carros, com tudo. Esse é rio que é tragado pela terra. Ok? Depois, diz a Bíblia, quando o dragão, ou então a serpente, viu que não conseguiu matar a mulher, e a mulher entrou, viu? Até hoje é assim. Quando eu entro no lugar onde o Senhor está me mandando, as guerras cessam. Eles também voltam. É incrível. Estás a ver, por exemplo, assim que estou nessa casa, né? Se o meu tempo chegar ao fim e não sair já, aqui dá uma paz muito grande, segurança, falta de medo, terror, não existe, é uma segurança incrível. Mas se o Senhor dizer chega e demorar, tudo desaparece. Até se o vento assoprar aí, mas quando sair daí, e ele sempre indica o lugar onde o homem deve ir. Ele tem que sair para entrar naquele lugar. Quando ele entrar lá, sempre foi assim para o homem. E vai ser assim também. Quando ele entra naquele lugar, o dragão sabia que aí já não poderia mais, porque estava no outro lugar. E o dragão disse: enquanto ele não chegou lá, tem que fazer tudo para lhe matar. Mas quando ele entrou, ele já sabia, já era. E assim, voltou para trás. E a Bíblia diz que vai fazer o quê? Veio se vingar do resto da sua semente. Agora estamos a viver não a mesma coisa, mas uma semelhança. Primeiro, caminharam 120 quilômetros com ele. Disseram, tem que parar o homem nos 120, antes dos 120. O homem cortou a meta. Pá. Depois disseram, ataquem-no. Agora, para não subjugar o mar, o inferno, porque aí são as águas da morte. Matem-no. Soltas antes da morte. Não puderam reter o homem. Piu, piu. Eles disseram, acabou. Quem desce no inferno e sobe, já ninguém faz mais nada. Agora perseguem a sua semente. E essa semente são vocês, os filhos de Deus.
E dessa vez disseram, como é que vamos perseguir? Não, eles têm cobertura. Ninguém consegue lhes fazer nada. Tem que deixar, tem que levar primeiro a pecar. E não, esta vez não vão lá porque é cego, só de... Ataquem, dizem, basta só ele deixar de acreditar que ele não é Elias, perdeu a cobertura. Depois lhe matam, ou lhe tiram da igreja, lhe arrancam. Basta só você deixar de acreditar, já era. Se você não sabia. Porque a cobertura que vocês têm é em crerem no profeta. Como está escrito, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Mas quem vos vos mostrar, vos instruir, vos guiar é um profeta. Então, crede também no profeta e prosperareis. Diz a Bíblia, pela mão de um profeta, Deus guiou Israel, o seu povo. Ok? Quando você deixar de acreditar, já não és mais meu discípulo. E quem não é meu discípulo, perde a cobertura. E não pense que estou a vos pressionar a acreditar. Estou a vos falar a verdade. Por isso o ataque, você está pensando que estava a fazer isso de nada? Isso já não é para mim. Essa guerra não é minha, não são minhas. Como diz o Rufino. O Rufino antes dizia, eu não tenho nada a ver com isso. Essas não são minhas guerras. Essas são vossas. Só que eu não posso dizer que não tem nada a ver comigo, porque eu estou aqui para vos ajudar. Por isso, se não tivesse nada a ver comigo, já estaria lá no meu cantinho e tal, e pá, já lhes instruí, aguentem aí. Como se diz na gíria lá do Ouija. Salixa? Não. Eu ainda estou a continuar, mas ainda assim, mesmo com a cobertura que eu vos dou e com tudo, com o socorro do alto através de mim, ainda assim, cada um individualmente deve fazer a sua parte. Isto é, deve se esforçar a permanecer nos ensinamentos e a crer que eu sou Elias que havia de vir no mundo. Todos que não crerem vão lhes tirar. Vão, porque esta fase, esse ataque é essa aqui. Veja só, não vieram, é incrível, vai vir outros. E esse já vai terminar também. Você pensa que vai demorar esse? Não, não vai. O que está para vir durante essa caminhada antes da prova de fogo é aquele que eu já vos falei, corrupção, não sei quem. Esse aqui não é porque é corrupção, não é dinheiro, não é nada. Talvez dinheiro para te tirarem, para você passar no sistema, não sei o quê. Não. Esse aqui é leve, momentâneo, de pouco tempo. Quando a lua brilhar, acabou. Se você não sabia. Quando se manifestar a glória da lua do ano 20, acabou. Isso tudo vai desaparecer. Por isso eles estão a dizer, tira fora alguns. E quem conseguir ele tirar já não volta. Se você não sabia. Não, resiste que eu estou te falar. Se eles conseguirem te tirar da externa, tu já não vais voltar. Não estou a falar daquele que veio só espreitar e não se firmou. Você que se firmaste, se tornaste discípulo, negaste, duvidaste, te tiraram para voltarem assim. Eles vão te levar nas cadeias muito profundas. Então, esse ataque é exclusivo para vocês. Isso tem um item, um ponto só. Só um. É incrível. O ponto é esse. Tu acredita que ele é Elias? Isso não é idolatria? Foco em Jesus. Quando eles estão a falar fogo em Jesus, estão a dizer, esquecem de Elias, aquele Jesus. Sim, Jesus é o Senhor de Elias. Mas eles manipulam, manobram para apanharem a vossa ignorância. Por isso eu gritei no altar, eu falei, aleluia, quem é que eu vos ensinei aqui? E é quem, afinal de contas? Quem ama mais a Jesus na terra? E dizer, eles conhecem a Jesus? Ontem falei na live, voltei a falar. Então, por isso, e já vou parar. Daqui a pouco vou parar. Porque não posso estar a falar o mesmo tema
Mas na minha língua diz assim, na minha língua há uma palavra que diz assim, aquele que cria o rebanho tem que conversar dos lobos ou então dos leões. E se eu vos preparasse só hoje, seria tarde uma hora, como canta Ludmilla. Em tempo, diga, não. Antes que esse dia viesse, eu já vos preparei. Estou a dar recapitulação, talvez para uns é coisa nova, mas para vocês é recapitulação do que eu já vos falei de antemão há mais de um ano atrás. E é bom voltar a falar vivendo essas coisas. Eles disseram, tira eles para não entrarem na glória da segunda casa. Exclua eles. Procure arrebatar alguns do reino. Os que foram fracos. Vão atrás dos fracos. Tentem os fortes. Experimente fracos e fortes. Vê a resistência. Tira eles ao lado dele. Não conseguimos mais lhe parar, mas podemos parar os discípulos, a semente. Não. Vocês têm cobertura, mas você rejeitou, perdeste a cobertura. E na hora vão te fazer algo, se você não sabia. Vão te perturbar, vão te expulsar, vão te arrancar daqui e vão te levar a blasfemar. Eles fazem isso. E vão te levar a blasfemar para que sejas rejeitado no céu. Olha uma palavra que o Espírito Santo me deu quando eu cheguei, eu estava a orar ainda agora aí. E ele me disse assim, todo pecado, toda blasfêmia que os homens blasfemar, vai lhe ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. É incrível. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma palavra nova. Todos nós já conhecemos, mas isso foi uma revelação. Revelação é Deus falar contigo naquele momento. Toda blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Sabe por que ele me falou isso? Porque estava a meditar do que estamos a viver. E o inimigo conhece bem. Ele sabe que quando você blasfemar contra o Espírito Santo, acabou. Ele até já não precisa mais se preocupar. Ele só diz assim, é um cadáver rejeitado no céu por quanto blasfemar contra o Espírito Santo. Não precisa se preocupar mais. Já fizemos o trabalho, conseguimos, já acabou. Entenderam? Se os seres humanos pudessem entender esses aventureiros que estão aí a gritar, quem eu que fala na terra, verdadeiramente, nunca nem sequer abririam a boca para falarem. E eles não sabem quem é esse Espírito Santo que Jesus falava. Não sabem. Eles não sabem quem é esse Espírito Santo que Jesus falava. Quem blasfemar contra o Espírito Santo. Não sabem nada. Infelizmente. Eles estão a pensar que eu sou mais um ser humano. Eu nem ser humano sou, nem anjo sou. Então, se não sou anjo, não sou ser humano, sou quem? Alguém disse que eu era demônio. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquela jovem pode chorar, não acha mais Deus na vida dele. Porque chamou-me de demônio. E ele chamou demônio a quem? Ao Espírito Santo. Ok? No altar falei, se só vos falei que eu sou Elias, já vos escandaliza. E se eu vos falasse quem é Elias? E eu disse, vai sair um decreto. Vão me obrigar, vão me forçar a falar esse decreto daqui a pouco. Eu gosto também de problema, gosto de escândalo, gosto de perturbação, gosto que os inimigos se levantem.
para serem condenados. Então, infelizmente, por isso, vigie aí, para você não ser arrebatado. Eles entraram, vieram do inferno, dos centros de consagração, se prepararam com violência, vão, dizem, e também, não eu, mas esse ministério está a ser provado. Não digo se essa revelação em si mesma é uma prova também. Quer dizer que depois disso vai haver uma manifestação muito grande em Elias e no nome Elias, ou então nos decretos. Sabiam disso? Isto também é um teste. Não somente para aquele que aprovar vai brilhar como a lua, vai resplandecer como, aleluia, a princesa lua, mas também vai haver firmeza nas pessoas. Há uma certeza absoluta. E muito poder se manifestará através, aleluia. Eu posso entender que eu já caminho para outro decreto. Pode acreditar. O próprio Deus vai lhes confundir e vai lhes mostrar quem é Elias. Daqui a pouco você vai ver, Deus vai me falar, fala! Ah, mas eles vão se escandalizar. Eu não quero saber. Só que nesse outro decreto eu estou a ver que as mortes serão imediatas. Porque vem uma fase, apesar que essa aqui é mesmo já na glória do sol, não é na caminhada para a glória, que não haverá inimigo que vai abrir a boca. Os inimigos sempre vão existir. A próxima fase, não agora na caminhada, ou então a próxima glória, não essa, a outra, sabe o que vai acontecer? Não vão crer em nós, mas também não vão falar nem bem, nem mal. Por causa da obstinação, vão preferir continuar a amar as suas vidas e o mundo, mas também não pronunciarão nenhuma palavra blasfêmia por causa do que eles vão ver. Porque muitos vão ser punidos a olho nu, e isso, já estamos a ver isso. No fundo, já está a tentar acontecer, um ou outro aventureiro. Mas já estamos a ver que as pessoas já estão até medo até de falar de mim. Vocês mesmo que me trazem isso. Vocês que me trazem muitos relatos, dizem que pessoas que murmuravam antigamente, eu era o vexame, meu nome era não sei o quê, vocês me viam tipo que vômitos. Hoje, você está a falar de mim, as pessoas estão a se retirar em silêncio, outras para não querer ter problema, não quero ter. Por quê? Se agora é assim e amanhã. Hã? Então, graças a Deus, nós vamos avançar. Isso é só para manter vocês despertados, porque um bom general adverte, instrui, exorta, prepara seus tropas para o embate com os inimigos. É isso que eu estou fazendo. Eles querem vos excluir. É vingança. Se há 2 anos atrás ele estava no meu quintal, e 2 anos depois, não me falem. Se há 2 anos atrás a casa deles estava no meu quintal, e depois construí outra casa. Essa é a segunda casa. Na primeira casa, ele estava no meu quintal. E agora que construí a segunda casa. E está a vir aí a terceira casa. Eles agora já são como folhelo diante do homem. Então, por isso você está a ver essa vingança. Quer dizer que eles totalmente estão desesperados, não sabem mais o que fazer. Nenhuma arma funcionou. Todas as armas que eles usaram para me parar não funcionaram. E o mundo está a ser perturbado pelas minhas guerras. As guerras já estão, não estão mais no nível deles, estão no nível dos outros, os chamados dominadores do mundo, acima deles. Eles só têm que cruzar as mãos, desesperadamente. Então,
As armas que andaram assim, viraram assim. Eu vi esse dia. E esse dia me foi mostrado há muito tempo. Eu, depois de um dia, eu questionei, né? Mas o que eu vi na visão não é o que vejo no físico. Só entender mais tarde que foi uma visão do futuro que me seria mostrado. Deixa eu vos contar. Eu e o povo, que são vocês, na altura nem existiam, mas já vos vi, éramos perseguidos por homens armados, homens maus, prontos a matar. Grandes, o chefe deles era um homem gigante. E eu é que estava à frente e o povo atrás. Eu era muito veloz. Uma voz soou desse gigante. Eu já vi esse dia, vocês não sabiam. Ninguém lhe ataca mais. Todos pararam. E a mesma voz repetiu: agora ataca os discípulos. Aqueles que pararam continuaram agora a marcha contra vocês. E eu também parei. Pá! Sabe quando eu parei? Eles me passavam com muito ódio, mágoa, rangiam dentes, mas não podem fazer nada. Todos paravam, olhavam para mim, passavam. O chefe dele veio, parou, arranjou os dentes daquele gigante, também passou a dar cobertura ao exército dele. É esta fase, se você não sabia. E não pense que vocês estão desprotegidos, que vocês são como se fosse. Não! Vocês são o povo mais protegido da Terra. A cobertura que vocês têm é inviolável. Aliás, vocês estão a provar isso. Estão a provar no dia a dia. É incrível. O céu vos protegeu, assim como a galinha esconde os seus filhos. Aleluia. Debaixo das suas asas, assim como vocês estão escondidos debaixo das asas do Rei Jesus. Mas eles sabem, quando estiver aí, ninguém te tira, ninguém te toca. Por isso, eles estão a te atacar, a dizer: pula dali, sai debaixo daquelas asas. Você acredita? Você cuidar da tua vida. Tá, tá, tá. A Bíblia diz, ele está a te falar. Você está debaixo de Jesus, ainda está. Inimigo, como você não vê? Não pode ver porque os teus olhos espirituais não podem contemplar o mundo espiritual. Você nem sabe que estás escondido. Então, por isso eles estão te enganando. Cuidado! Foge! Sai dali! E quem são esses que estão a usar? São os que estão próximos de nós, que andaram conosco, estão conosco. É mais fácil, um estranho é difícil, ok? Porque se os pentecostais já gritaram, ninguém lhes deu ouvido. Os pentecostais gritaram, nas redes sociais gritaram. Quanto mais gritavam, mais a igreja enchia. Agora disseram, não, não usa mais de fora. Usem os de dentro. Mas como? Não, nós temos lá os nossos representantes. Não tem longe. Começa a tirar. Não tira todos. Tira mais um, tira mais um, tira mais um, tira mais um. E eles receberam ordem para continuarem a pregar. Os que têm igreja vão abrir igreja, vão continuar nas redes sociais, ligar para as pessoas, as amizades, tudo isso. Postar. Só uma postagem, fala muito. Pode ser sem palavras, só assim. Você sabia disso? Só, sem palavra. Quem parece que já viu, sabe o que eu estou a falar. Só assim. É suficiente. Então, quando você ir para lá, os demônios atacam. Começas a ouvir vozes. É só ler uma mensagem subliminar. Eles atacam os demônios. Porque eles agora são instrumentos do diabo. Até mais deles evangelizam. Suas palavras evangelizam. Como eles têm medo, não conseguem abrir a boca abertamente e me afrontarem. Estão com medo. Então vão falando nas entrelinhas, subliminarmente. E os demônios ajudarão para que o subliminar seja revelado a você. Não mais no subconsciente, no consciente. Não é brincadeira, não. Parece que é uma pequena guerra, mas é grande. Ok? Mas não vai demorar.
Oh, aleluia. Hoje mesmo ouvi. A mesma pessoa que me trouxe a primeira glória, hoje me trouxe a segunda. Escuta muito bem. Minhas visões são muito bem, né? A primeira vez foi um prato de comida. Assim. Um prato de fungo com carne. Eram dois pratos. Um grande e outro pequeno. Só as tumbas naquele outro aí. Olha. E nesse aqui tinha algumas tumbinhas. E eu tentei pegar naquele. E ele me falou, não, teu não é esse aqui, teu é esse é meu. Na verdade, aquele é meu. Em outras palavras, você ainda não ganhaste, não chegaste a essa aqui, está subentendido. Ficou chateado. Não, esse não, teu é esse. Ok? Mas quando eu viro para ver o prato, eu vi, parece ratos que moeram lá. Estava aquele quando mexem lá e tal, até dá náuseas. E a minha visão terminou. Essas são as 30 moedas da morte para vender o homem, o preço de sangue. Eles até chamam de megalhas. Alguém chamou isso de glória encoberta. Ok? Agora, essa mesma pessoa me apareceu e me trouxe agora um vasilhame, um bidão. Nós chamamos aqui de bidão. Esse bidão de 20 litros. Não estava cheio, mas um bidão, não vi quantas quantidades tinha. Mas um bidão daquele de azeite. Está aqui. E eu peguei, meti no lugar conveniente. Até mesmo na visão entendia que são as medidas, ou então chama-se o quê? Sim, medidas de azeite. 60 medidas de azeite. Ou então alqueires de farinha. Como diz a Bíblia, essa é toda a linguagem israelita, 60 alqueires. Viu? Farinha, azeite. É simultâneo. Pode ser também azeite, farinha, 30 de farinha, 30 de azeite. A farinha representa a palavra. O azeite é a unção. Funs, que vem da farinha, é muito forte, né? Quando tem funs sematongo, como se diz na nossa língua, significa a palavra eletra. Funs com carne é a palavra que é espírito e vida. Eu não estou a dizer que se você sonhar a comer funs com carne, vai se enquadrar. Esquece isso. Uma vez, o filho da perdição me trouxe um prato de funs grande. E eu perguntei, onde está o molho dele? Não tens direito a molho. Olha só, ele trouxe um pratão de funs. Você que é estrangeiro, funs é uma massa aí que vem da farinha de mandioca. Você que é brasileiro, mas estrangeiro, português sabe, estiveram em Angola, né? Africano, muito mais. Eu perguntei, onde está a carne, o molho? Chamamos aqui conduto, matongo. Sabe o que ele falou? Não tens direito a conduto. Ok? O que representou isso? Ainda não tinha unção. E quando não tem unção, a palavra é letra. Agora, 2 anos atrás, me deram já com o matongo, que antes não me deram. Estava completo. Mas ainda assim, com migalhas. Agora, entramos, ou vamos entrar, tem que completar os 20 anos, nas 60. Se fosse fungo, que é a palavra, seria aquele prato grande, com tumbas grandes.
mas veio azeite, a unção. Quando eu estava a pregar, uma voz soou. Lembra do azeite que você viu à noite? Ok? Então eles estão a tentar vos excluir. Ainda não está manifesto. Vai se manifestar. Até ser positivo serão libertos. É muita autoridade, muita libertação, muito power. Uma multidão, toda a nação angolana vão conhecer o homem. Até se você ir lá na profundidade, lá no Lundi, aqui na cidade, lá no Quango, no Alto Zaza, vão te falar de um profeta que está em Luanda, de uma igreja, ok? E a glória da lua. Então, o que você esperava? Cada glória tem um preço. Aí daquele que for arrebatado, perdeu-se para sempre. Vocês vão ouvir as pessoas a sofrerem. Olha, fulano está a gemer, está doente, está na desgraça, perdeu tudo, perdeu os filhos todos, casamento destruído. Por quê? Porque se deixaram enganar. Quando o diabo te engana, o mesmo que te enganou é que vai te destruir. Ok? Não digam que eu não vos avisei. Como se diz na gíria, embora angolano. Então, embora eu vos avisei. Então, pegue firme. Deus abençoe todos vocês. Pegue firme. Pô. Não tenhas medo, não. Não tenhas medo. Não temas. A tribulação vai acabar. Clama agora pelo sangue de Jesus. Sangue carmesim, purificador. Sangue puro. Vendo com a buba, auriculo. Quem é bacon entender que já bubidi. Agora, porque, Lubacanante.